Povo de Deus, Pai seja convosco. Mais um prazer, mais uma alegria, né, de poder nesse momento, nessa oportunidade, trazer uma palavra ao teu coração, né, que você possa ser ricamente abençoado pela essa palavra neste momento, e que o Espírito de Deus, o Espírito Santo, ele fale com você de uma maneira poderosa e tremenda. Tá? Você pode compartilhar essa palavra, você pode divulgar essa palavra, essa mensagem, que vai abençoar muitas vidas, eu creio, em nome de Jesus. Nós iremos ler um texto hoje, lá no profeta Malaquias. Tá? O livro do profeta Malaquias, capítulo 3, a partir do versículo 13. Malaquias, capítulo 3, a partir do versículo 13, tá? Que diz assim. Diz assim a palavra de Deus na versão que eu tenho, a NVI. Vocês têm dito palavras duras contra mim, diz o Senhor. Ainda assim pergunto: o que temos falado contra ti? Vocês dizem: é inútil servir a Deus. O que ganhamos quando obedecemos os seus preceitos e ficamos nos lamentando diante do Senhor dos Exércitos? Por isso agora consideramos felizes os arrogantes, pois tanto prosperam os que praticam o mal, como escapam ilesos que desafiam Deus. Depois aqueles que temiam o Senhor conversaram uns com os outros, e o Senhor os ouviu com atenção. Foi escrito um livro com memorial na sua presença acerca dos que temiam o Senhor e honravam o seu nome. No dia em que eu agi, diz o Senhor dos Exércitos, eles serão o meu tesouro pessoal. Eu terei compaixão deles como um pai tem compaixão do filho que lhe obedece. Então vocês verão novamente a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não servem. Glória a Deus. Graças a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Então vereis outra vez a diferença entre o justo e o perverso, entre aquele que serve a Deus e aquele que não serve. Glórias ao nome do Senhor. Glórias ao nome do Senhor. Queridos, a diferença entre o justo e o perverso, a diferença entre aquele que serve a Deus e aquele que não serve. Preste atenção, nós encontramos no livro do profeta Malaquias 32 tipos de pecados: desonrar a Deus, irreverência, desprezar o nome de Deus, oferecer pão imundo a Deus, desprezar a mesa de Deus, oferecer animais coxos e enfermos a Deus em sacrifício, profanar a Deus, falta de sinceridade, engano, recusar-se a glorificar a Deus, rebeldia, fazer os outros tropeçarem, rebelião, violar a lei de Deus, profanar a aliança, traição, profanar a santidade de Deus, casar-se com gentil, hipocrisia, infidelidades, encobrir pecados e enfadar a Deus com palavras. São alguns dos pecados que a gente encontra da lista de 32 pecados no livro do profeta Malaquias. Pois bem, preste atenção. A palavra de Deus em Malaquias, quando você começa a ler,
quando você começa a meditar, há uma frase, há uma palavra que me chama a atenção. A Bíblia diz assim, olha, se eu sou pai, se eu sou o pai de vocês, por que vocês não me honram? Pai, se eu sou pai, vocês devem me honrar. Se eu sou pai, vocês devem me obedecer. Se eu sou pai, vocês devem honrar a minha palavra. Pai. O profeta está falando de paternidade. Está falando de paternidade. Ele está dizendo que nós temos um pai que cuida de nós. Mesmo nós atravessando uma quantidade de pecados, mesmo nós carregando uma quantidade infinita de pecados sobre as nossas vidas, sobre os nossos ombros, Deus, ele continua sendo o nosso Pai. E nós devemos honrar a Deus como Pai. Deus, se eu sou Pai, por que vocês não me honram? Por que vocês não me obedecem? Paternidade. E Jesus, ele frisa muito a questão da paternidade também. Jesus, ele frisa muito a questão de paternidade. Eu posso falar de paternidade. Eu tenho experiência na questão de paternidade. Então, eu tenho autoridade para falar de paternidade, de Deus como o meu Pai, de Deus como aquele que cuidou de mim, que me protegeu, que me guardou, que me livrou da fornalha, que me livrou da cova, que me livrou da morte, que me livrou dos acidentes, que me guardou como Pai. Quando eu descobri isso, querido, quando eu descobri o papel de Deus como Pai, como paternidade, como o papel de filho, de herdeiro, de detentor de tantas promessas, de tantas bênçãos, eu me maravilhei, eu fiquei feliz, eu fiquei alegre com isso, com a questão da paternidade. Porque mesmo que você seja desprezado pelo seu pai humano, você tem um Deus no céu que ele não te despreza, que ele não esquece de você, que ele está contigo. E isso envolve relacionamento. Você só vai começar a se relacionar com o Pai a partir do momento que você realmente quiser conhecê-lo, porque o profeta Oséias diz assim: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. E tem mais, ele diz assim no capítulo 4, diz assim: o meu povo perece por falta de conhecimento de Deus. Perece pela falta de conhecimento de Deus. Ou seja, eles não aceitam a paternidade de Deus. Eles não conseguem aceitar, eles não conseguem viver a paternidade de Deus. Eles não conseguem entregar suas vidas para Deus totalmente. Deus como Pai. Se eu sou Pai, por que vocês não me honram? Onde está a minha honra? Por que vocês me desobedecem? Por que vocês são infiéis? Por que vocês são idólatras? Por que vocês fazem tudo errado? Por que vocês não me obedecem? Que na verdade, o que o profeta está querendo mostrar aí é que o povo se arrependa. Na verdade, o que o profeta está buscando aí, ele está mostrando aí, é uma profunda busca de arrependimento dos seus filhos, dos filhos de Deus. Porque quando tu começa a ler desde o capítulo 1, você vai ver tanta desonra, tanta infidelidade, tantas coisas erradas, eles fazendo tudo errado, mas mesmo assim Deus quer se mostrar, quer se revelar, quer se relacionar como Pai. Como Pai. Amém? Glória a Deus. Pai.
Ele é o nosso Pai. Ele é o nosso Pai. Ele é o meu Pai. Ele é o meu Abba. Ele é o meu Paizinho. Cuida de mim, cuidou de mim. Glória a Deus. A segunda coisa que eu vejo no livro do profeta Malaquias, a segunda palavra que me chama a atenção é que diz que Deus, ele não muda. Eu, o Senhor, não mudo. Né? Ele não muda, ele não pode sofrer mudança nem variação de nada, ele não muda, ele é o mesmo. E a palavra vai se confirmar na pessoa de Jesus lá em Hebreus. O Senhor Jesus é o mesmo ontem, é o mesmo hoje e será eternamente. Não muda. Deus, ele não muda. Deus é imutável. Não muda. O que ele tem para fazer, ele vai fazer. Ou seja, a palavra dele vai se cumprir na minha vida, na tua vida. As promessas de Deus, aquilo que tem para você, não vai falhar, não vão ser esquecidas, porque Deus, ele não muda. Se eu, o Senhor, não mudo, ele é absoluto em termos de santidade e justiça, e é moral e divinamente forçado para o bem de todos, a julgar alguns ou todos se necessário, ou mostrar misericórdia a todos, se eles cumprissem as condições da misericórdia. Deus não muda e não pode mudar seu plano e desígnio original e eterno, mas pode mudar e muda algumas formas e meio para cumprir seus planos. Não muda. Deus não muda. Agora, olha o que o profeta está dizendo no capítulo 3, que na verdade é Deus que está dizendo. Olha Deus dizendo: as palavras que vocês têm dito para mim são palavras agressivas. Vocês têm dito para mim palavras agressivas, palavras fortes, que têm ferido o meu coração. Isso é Deus dizendo. Imagine você, quantas vezes você desrespeitou o seu pai, quantas vezes você tratou mal o seu pai, a sua mãe, os seus familiares, o seu pai e a sua mãe, pronto. Quantas vezes você desrespeitou e falou palavras agressivas? O que aconteceu? Eu te digo o que acontece. Você feriu o coração do seu pai, você feriu o coração da sua mãe com palavras, porque palavras, elas doem mais do que um tapa. Palavras ferem, palavras machucam. Quando você fala isso para um ser humano, você machuca as pessoas. Agora imagine você falando isso para Deus. Imagine você falando isso para o seu Pai do céu. Palavras agressivas, palavras que têm machucado o coração de Deus, palavras que têm, deixado Deus triste, com o coração triste, amargurado. Cuidado com as suas palavras, cuidado com o que você tem falado as coisas para alguém, principalmente para Deus. Agressivas. O que o povo estava fazendo? Estava falando para Deus. Eles estavam falando palavras de obstinação e sendo insistente. Todo tempo a mesma coisa, todo tempo as mesmas coisas, e se rebelando contra Deus. A atitude do povo para com Deus tinha sido desafiadora, ou seja, eles estavam desafiando a Deus. Quem sou eu para desafiar a Deus? Quem sou eu para colocar Deus na parede? Quem sou eu para desafiar o Todo-Poderoso? Quem sou eu? Eu sou filho. Como filho, tenho que agir como tal. Com palavras de amor, com palavras de carinho. Eu não posso desafiar a Deus, eu não posso colocar Deus na parede. Quem sou eu? Eu sou um ser humano. E Deus, Ele é Deus.
continua sendo Deus. Tá? Continua sendo Deus. Tá? Amém, queridos? Palavras agressivas, palavras fortes. Tá? E outra coisa que eles começaram a perceber que pessoas que não temiam a Deus, pessoas que não queriam servir a Deus, que estavam vivendo uma situação melhor que eles. Tá? Eles começaram a perceber que quem não tinha compromisso com Deus estava tendo uma vida melhor do que a deles. Eles começaram a ver que essas pessoas, tá aqui, ó. O que temos falado contra ti? Vocês dizem, é inútil servir a Deus. O que ganhamos quando obedecemos os seus preceitos e ficamos nos lamentando diante do Senhor? O que nós temos ganhado com isso? Porque se os arrogantes, tu tem abençoado eles, tu tem prosperado eles, tá? Tu tem abençoado os ímpios, tu tem abençoado aí um grupo de pessoas, e nós que te servimos, e nós que estamos na igreja, e nós que vemos para a igreja, fazemos a campanha, fazemos as correntes, e nós que estamos todo dia servindo a ti, o que está servindo de tudo isso? O que está adiantando tudo isso? Eles começaram a observar que aqueles que não serviam a Deus estavam tendo vida melhor do que a deles. Eles começaram a ver, a perceber que o arrogante, os ímpios, aqueles que não tinham temor de Deus, estavam prosperando, estavam sendo abençoados. E eles começaram a observar isso e começaram a falar: o que adianta nós servirmos a Deus se nós estamos passando por tudo isso? O que adianta nós servirmos a Deus se nós estamos passando pela situação que nós estamos passando? O que adianta? O que está adiantando nos lamentar e chorar diante de Deus, se os arrogantes, se os roubadores, se os ímpios, eles não sofrem isso? Felizes os arrogantes, pois tanto prosperam, e os que praticam o mal como escapam ilesos que desafiam a Deus. Eles começaram a observar isso, eles começaram a perceber isso. E um outro grupo de pessoas perceberam, se reuniram, se juntaram, outro grupo de pessoas se reuniram, se juntaram e começaram a orar, e começaram a clamar, e começaram a buscar a presença de Deus, e começaram a colocar o seu coração diante de Deus, começaram a temer o nome de Deus, eles começaram a buscar a Deus. Depois, aqueles que temiam o Senhor conversaram um com os outros, e o Senhor os ouviu com atenção, e foi escrito um livro como memorial na sua presença acerca dos que temiam o Senhor e honravam o seu nome. Amém? Aquele grupo de pessoas, aquele grupo de irmãos que não olhou, que não tinha inveja de pessoas que estavam prosperando, que não serviu a Deus, que não olhou para as condições de vida dos ímpios, que prosperavam, que enriqueciam, que tinham boa vida. Eles começaram a orar, começaram a buscar Deus. A Bíblia diz que Deus ouviu as suas orações, Deus ouviu com atenção as orações dele, e Deus fez um memorial, escrito com o nome deles, daquelas pessoas. Dois grupos de pessoas, uns que falavam, que enfadavam a Deus com palavras. O que nós temos falado contra ti? Inútil te servir.
se os arrogantes estão prosperando e nós não? Inútil é te servir se os arrogantes estão prosperando e nós não. E o outro grupo começou a temer o nome do Senhor, começou a honrar o nome do Senhor, e Deus começou a abençoar e fez um memorial, tá, diante dele. Amém, queridos? Amém? Dois grupos de pessoas. Um grupo que estava no caminho certo, mas fazendo errado, e o outro grupo, que estava no caminho certo, fazendo a coisa certa. Não tenha inveja de quem não serve a Deus e prospera. Não tenha inveja de pessoas que têm casa, que têm carro, que têm mansões, que têm dinheiro, que estão prosperando. Não tenha inveja. Não sinta inveja. Continue buscando, continue na presença de Deus, continue servindo ao Senhor, continue honrando a Deus. Que Deus, ele não esquece de você, Deus, ele não te esqueceu, e no tempo certo ele vai te honrar, no tempo certo ele vai te abençoar. Não tenha inveja de quem tem 2 carros, de quem tem isso, que tem aquilo. Não tenha inveja. Continue servindo a Deus. Nós não servimos a Deus por aquilo que Ele nos dá, nós servimos a Deus por aquilo que Ele já nos deu, que é a vida eterna, que Ele tem nos escolhido, que é a gente estar na presença dEle. Amém, querido? Amém? No dia em que eu agi, diz o Senhor dos Exércitos, eles serão meu tesouro especial. Ou seja, no dia em que Deus agir, vocês serão tesouros de Deus, um particular tesouro, particular tesouro. Você talvez não tenha valor, não se sinta valorizado, talvez você se sinta desprezado, se sinta esquecido, talvez você se sinta fragilizado, por servir a Deus e não conseguir ver as coisas dando certo, porque Deus, ele quer assim, ele permitiu assim. Mas continua na presença de Deus, continua lutando, continua buscando, continua, que Deus, quando ele agir, ele vai mudar a tua história, ele vai mudar a tua vida. Eles serão para mim um tesouro pessoal, e eu terei compaixão deles, como um pai tem compaixão do filho que lhe obedece. Olha aí a figura do pai, a figura da paternidade, a figura daquele pai que não esquece dos seus filhos, não esquece dos seus, que tem cuidado dos seus. Uma certa feita os discípulos perguntaram para Jesus: Jesus, o que nós vamos ganhar andar contigo? O que nós vamos ganhar? Que a recompensa não está aqui, a recompensa está lá no céu. Nós deixamos tudo para te seguir. Aí Jesus diz: vocês vão ganhar 100 vezes mais. Vocês terão tudo, mas não vai ser aqui nessa terra, vai ser lá no céu. Vai ser lá no céu. Amém? E olha aí, então vocês verão novamente a diferença entre o justo e o ímpio, entre os que servem a Deus e o que não serve. Qual é a diferença do justo e do ímpio? Qual é a diferença daquele que serve a Deus e daquele que não serve? Está aí a diferença. A diferença é que a gente, mesmo sem casa, mesmo sem comida, mesmo sem nada, a gente tem que honrar a Deus, a gente tem que acreditar nas coisas de Deus, confiar que tudo vai mudar, que um dia tudo vai dar certo. Qual a diferença do justo? Que eu devo continuar orando, devo permanecer fiel na presença de Deus, para que Deus, no dia que Ele agir, me encontre digno do seu nome, digno dos seus propósitos.
Então vereis a diferença daqueles que servem a Deus e aqueles que não servem, do justo e do ímpio. E os ímpios, eles serão destruídos. O ímpio, com todas as suas riquezas, com todos os seus bens, eles serão aniquilados, eles não têm salvação. Eles não vão ser salvos, porque eles têm na riqueza o seu Deus. Mas aqueles que servem a Deus têm um Pai. E nós devemos colocar a nossa vida nas mãos do nosso Pai. Pai nosso que estás nos céus. Pai nosso que estás nos céus. O Pai nosso que nos dá o pão de cada dia. O Pai nosso que perdoa os nossos pecados, que sara as nossas transgressões, que perdoa as nossas ofensas, as nossas dívidas. O Pai que nos sustenta, que nos alimenta, que supra as nossas necessidades, que faz dos seus filhos labaredas de fogo, faz dos seus filhos pessoas abençoadas. Essa é a diferença. Os ímpios serão destruídos, né? Os ímpios terão o seu castigo, as suas recompensas, por desprezarem a Deus, por não servirem a Deus. Mas nós, com todos os sofrimentos, com todas as lutas, com todas as dificuldades, com todos os nossos pecados, com todos os nossos defeitos, Deus nos perdoa, Deus nos santifica, Deus nos prospera, Deus nos abençoa, porque Deus nos quer para Ele, pessoal. Porque Deus nos quer para Ele. Deus não nos quer para ficarmos olhando para as coisas que não satisfazem a Deus. Deus nos quer para Ele. Essa é a diferença daqueles que servem a Deus e aqueles que não servem. Tá? Lembra de Asaf? Asaf teve o mesmo sentimento no Salmo 73. Ele teve o mesmo sentimento de sair da presença de Deus, de se desviar por causa disso, de ver a prosperidade dos ímpios, que nem na morte eles tinham aperto. E Asaf sentiu o desejo de se desviar, de sair da presença de Deus. E ele entra no santuário, talvez ali ele estivesse decidido para ser o último culto da sua vida. Mas quando ele entrou no santuário, a Bíblia diz que a vida dele foi mudada, a vida dele foi transformada, ele entendeu, ele compreendeu qual é o propósito de Deus para a vida dele. E assim também a nossa. Assim também a nossa. Essa é a diferença do justo e do perverso, do que serve a Deus e aquele que não serve. Meu irmão, que Deus te abençoe, que Deus te ilumine, que Deus te dê graça, que Ele te abençoe poderosamente através dessa palavra, e até a próxima semana com mais uma mensagem, com mais uma palavra de Deus ao teu coração. Que Deus te abençoe ricamente, que Deus te dê uma vida longa, tá? Dê uma vida longa sobre a face da terra, que Deus te dê riquezas e honras em nome de Jesus. Fique na paz e até a próxima oportunidade em nome de Jesus. Graças a Deus.